Era uma noite comum, ou pelo menos deveria ser. Eu dirigia meu caminhão por uma estrada deserta no interior do país, algo que já fazia mais de 10 anos. A carga era simples, só mais uma entrega, e eu já tinha feito aquele trajeto dezenas de vezes. Mas aquela noite seria diferente. Eu sabia, no fundo, que algo estava errado desde que vi as primeiras luzes no horizonte. Tudo começou quando eu estava a cerca de 100 quilômetros de uma pequena cidade chamada Abadia. A estrada era reta e vazia, com a lua brilhando no céu limpo, sem nuvens. Um cenário perfeito para quem vive na estrada. Mas, de repente, algo estranho aconteceu. As luzes do meu caminhão começaram a piscar. Dei um tapa no painel, imaginando que era só algum problema elétrico, mas logo percebi que não era só isso. A estrada à minha frente começou a parecer diferente. As faixas no asfalto estavam borradas, como se fossem pintadas por alguém com as mãos trêmulas. O mato à beira da estrada balançava de forma errática. Apesar de não haver vento, decidi acelerar, pensando em chegar à cidade o mais rápido possível, mas quanto mais eu dirigia, mais estranha a estrada ficava. Foi então que notei algo no retrovisor. Uma luz, fraca e distante, como faróis de um carro atrás de mim. Não tinha ouvido nenhum veículo se aproximar, o que era estranho, mas também não era impossível. Talvez um motorista atrasado, como eu. Continuei, mas as luzes pareciam estar mais próximas, mesmo que eu estivesse acelerando. O estranho é que eu não conseguia ver o carro, apenas as luzes. Elas se mantinham a uma distância constante, sem se aproximar demais. Tentei ignorar, mas uma sensação de inquietação começou a crescer no meu peito. Foi então que eu vi pela primeira vez. No acostamento, uma figura solitária, de pé, olhando diretamente para o meu caminhão. Um homem alto, com roupas escuras, rosto encoberto pela sombra do seu chapéu. Ele não tentou parar o caminhão, não fez nenhum movimento para chamar minha atenção, apenas ficou lá, parado. E o mais perturbador, vi a mesma figura alguns quilômetros depois, no mesmo acostamento, como se tivesse se teletransportado para lá. Aquela era uma estrada reta. Não havia desvios. Não havia como ele ter chegado lá tão rápido. A essa altura, minhas mãos suavam no volante. Senti um calafrio subindo pela espinha e, pela primeira vez em anos, fiquei com medo de estar sozinho na estrada. Pensei em ligar para alguém, mas meu celular não tinha sinal. Claro que não tinha, as luzes atrás de mim desapareceram de repente. Olhei no retrovisor e não havia mais nada, nem mesmo o brilho distante. Suspirei de alívio, mas foi por pouco tempo. Na próxima curva, meu farol iluminou algo que fez meu coração parar. Um homem estava de pé, bem no meio da estrada. Pisei no freio com força, o caminhão derrapou, e eu senti as rodas queimando no asfalto. Quando finalmente consegui parar, o homem não estava mais lá. Saí do caminhão com a lanterna na mão, mesmo contra todos os meus instintos me dizendo para ficar dentro do veículo. A estrada estava deserta. Nada de pegadas. Nada de pistas. Apenas o som do vento. Voltei para o caminhão com o coração disparado, liguei o motor e continuei dirigindo, mas agora em velocidade reduzida, tentando manter a calma. A cidade estava próxima, eu só precisava chegar lá. Foi então que o rádio do caminhão ligou sozinho. Um chiado de estática preencheu a cabine, mas no meio do ruído, consegui ouvir uma voz. Era um sussurro, baixo e distorcido, mas perfeitamente audível. Você não deveria estar aqui. Minhas mãos congelaram no volante. A estrada à frente começou a se distorcer novamente, e eu vi a figura do homem parado, desta vez bem no meio da pista. Só que agora ele não estava sozinho. Havia mais pessoas ao redor dele, todas vestidas de preto, sem rosto, apenas sombras à luz dos meus faróis. Eu sabia que não podia parar. Se parasse, algo me dizia que eu nunca mais sairia dali. Então fiz a única coisa que consegui. Acelerei. O caminhão passou por eles, ou pelo que eu achava que eram eles, mas quando olhei no retrovisor, não havia mais nada. A estrada estava vazia de novo. Cheguei à cidade pouco tempo depois, com o coração disparado e as mãos tremendo. Quando parei o caminhão no posto, o frentista olhou para mim com uma expressão estranha. Você tá bem? Ele perguntou. Vi.
Vi algo estranho na estrada. Falei, tentando manter a voz firme. O frentista ficou em silêncio por alguns segundos antes de soltar um suspiro pesado. Você pegou a estrada velha, não foi? Ele perguntou, coçando a barba. Já ouvi histórias sobre aquela estrada. Dizem que, há muitos anos, um acidente terrível aconteceu lá. Um caminhão capotou numa curva e ninguém sobreviveu. Desde então, algumas pessoas dizem que veem coisas. Mas, nunca achei que fosse verdade. Eu não disse mais nada. Não havia o que dizer. Apenas fiquei lá, olhando para o horizonte. Sabendo que, naquela noite, eu tinha dirigido por uma estrada que não deveria existir.